Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre Aspas. Olá, muito bom dia para você, iniciando mais uma edição do Jornal Abre Aspas, edição desta sexta-feira, dia 23 de novembro, agradecendo já a sua audiência, a sua companhia aqui no Facebook da SP-Rio+, também junto com o Facebook do Jornal Vale. Estamos transmitindo também ao vivo pelo nosso portal, o spriomais.com.br. Agora, 9h26 e um dia bonito, né? Ensolarado aqui na nossa região. Daqui a pouco as informações da previsão do tempo, enfim, como é que vai ficar durante todo o final de semana aí, a previsão do tempo para o final de semana para você poder se programar. Aqui comigo nos estúdios, o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Olha, após polêmica, Jair Bolsonaro anuncia um filósofo colombiano como ministro da Educação. O presidente eleito está hoje em São Paulo para passar por exames pré-operatórios. Na madrugada de hoje decolou o segundo voo, né? O segundo avião de Brasília com médicos cubanos. As inscrições para o programa Mais Médicos foi prorrogada pelo governo federal. Hoje, filas, descontos, euforia, mas também muitas reclamações. É a Black Friday aqui nos estúdios. As dicas para você não ser enganado, né? Prestar muita atenção no dia de hoje. No esporte, o Vasco vence o São Paulo, se afasta da zona de rebaixamento, fica mais perto aí da permanência no Brasileirão. Tem final da Libertadores, outras informações do esporte. No regional, o time do basquete do São José perdeu para o líder Franca na casa do adversário. Enfim, estes e outros destaques dentro de instantes. Muito bem, a transmissão ao vivo. Aliás, você é convidado a participar e interagir conosco. Basta deixar o seu comentário aí na transmissão do Facebook da SP-Rio+, ou no Facebook do Jornal O Vale. A gente inicia a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Hoje é sexta, né? Sexta de Black Friday. Eu não quero ser estraga-prazeres, mas em alguns momentos a Black Friday é assustadora, principalmente quando o que promove um apelo ao consumismo desenfreado, fútil. E tem mais. No Brasil não é Black Friday. Estão buzinando essa sexta desde segunda. Já não é mais um dia de descontos e queima de estoques ao modelo dos Estados Unidos. Já é outra coisa. Hoje, você sabia, é também o dia sem compras. Pois um artista canadense de Vancouver, Ted Davis, criou essa data para que a sociedade pudesse examinar o problema do excesso de consumo e o da compra de itens sem necessidade. Desde 1997, coincide com a Black Friday. É um contraponto, mas é claro que essa data, pregando a sustentabilidade, não aparece e é sempre engolida pela Black Friday. No meio da avalanche de promoções, não há como negar a existência de bons negócios. O comércio virtual bomba. Ninguém quer brigar com o lojista, mas é preciso ter em mente que o marketing também cria muitas e muitas ilusões. Esse comentário de hoje foi inspirado numa notícia do site Green Savers, que traz informações em defesa de uma sociedade sustentável. Ironia das ironias, no pé da notícia sobre o dia sem compras, aparece um anúncio da Black Weekend, de uma loja de materiais de construção. Black Friday, que já cooptou os algoritmos. Como dá para ver, a sexta também é sempre prorrogada e tem vários cúmplices. Daqui a pouco a gente traz mais informações então dessa Black Friday. Olha, o presidente eleito Jair Bolsonaro ele já se encontra, né, aqui em São Paulo para fazer exames pré-operatórios no hospital no Albert Einstein, né? Depois está previsto aí que ele retorne para a casa dele, onde ele mora lá no Rio de Janeiro. Ontem ele anunciou o futuro ministro da Educação do seu governo, Ricardo Vélez Rodrigues, né? Ele é nascido na Colômbia, futuro ministro, é autor de mais de 30 obras e atualmente é professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército.
Nos últimos dias, né, chegou a circular o nome de Mozart Ramos, que é o diretor do Instituto Ayrton Senna, para o Ministério, para ocupar esse lugar. Segundo Bolsonaro, a escolha para a pasta seria de um bom nome técnico. Em um blog na internet, o futuro ministro escreveu no mês passado que o Ministério da Educação tem como tarefa essencial recolocar os ensinos básico e fundamental a serviço das pessoas. Ainda no texto, afirmou que os brasileiros se tornaram reféns de um sistema de ensino alheio à vida das pessoas. Durante toda a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro criticou o que costuma chamar de ideologia do gênero nas salas de aulas, afirmando reiteradamente, várias vezes aí, que quem ensina sexo é pai e mãe. Recentemente, ao comentar os planos para o Ministério da Educação, Bolsonaro afirmou que o ministro seria alguém com autoridade, capaz de entender que o Brasil é um país conservador. Disse ainda que passará a ter acesso ao conteúdo do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, antes da aplicação da prova. O Mozart Ramos certamente seria um ministro melhor, mais aberto. Esse ministro indicado, ele é um defensor do programa, que não quer ver as discussão nenhuma feita nas escolas. Defensor do Escola Sem Partido, né? Eu acho que... Bom, vamos esperar para ver, mas o Mozart Ramos era uma pessoa mais arejada. E mais 3 nomes foram anunciados para compor o governo, o futuro governo de Bolsonaro. As informações direto de Brasília com o repórter Paulo Leite. Esses 3 nomes acabam de falaram há pouquinho tempo aqui no CCBB, que é a sede desse governo de transição. O futuro presidente aí do Banco do Brasil falou em eficiência, em enxugamento da máquina e também em privatização que for possível. Ele foi perguntado se o banco inteiro seria privatizado, disse que não, mas que alguns braços do banco serão sim privatizados. O futuro presidente do IPEA também falou sobre isso hoje. Ele é técnico aposentado do banco, falou bem da estrutura do Instituto, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Tem ali, segundo ele, 300 membros altamente qualificados, e ele disse que o futuro do Instituto é ajudar na formulação da política econômica, de preferência em estudos aí que tratem do equilíbrio das contas e do ajuste fiscal. Carlos von Dollinger vai chefiar o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Rubem Novaes vai presidir o Banco do Brasil e Pedro Guimarães vai comandar a Caixa. Faltando um pouco mais aí de 30 dias para o final do ano e sem a organização do futuro do governo para assumir a responsabilidade, não há mais força para votar a reforma da Previdência. Foi o que disse ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo o deputado, as prioridades de votação do Congresso ainda neste ano são o projeto de securitização das dívidas dos estados e a regra sobre agências reguladoras. Caso continue na presidência da Câmara, Maia disse que gostaria de ver a reforma da Previdência e a nova lei de licenciamento ambiental aprovadas. Decolou na madrugada de hoje em Brasília o segundo avião com médicos cubanos que estão deixando o Brasil após o fim do programa Mais Médicos. Até o próximo dia 12 de dezembro, a expectativa é que todos os profissionais de saúde que tinham contratos desse tipo voltem à ilha caribenha. As universidades estão antecipando a colação de grau de recém-formados em medicina para que eles possam se inscrever nessas 8.500 vagas abertas no Mais Médicos, com essa saída de Cuba do programa. Ao menos 3 faculdades em Salvador e 2 no Espírito Santo anteciparam a cerimônia a pedido dos próprios alunos. Na Bahia, o Conselho Regional de Medicina montou uma força-tarefa para realizar os registros dos recém-formados. Ontem, o governo federal decidiu prorrogar para 7 de dezembro o fim do prazo de inscrições desses profissionais. O Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina apresentou uma ação civil pública em que pede na Justiça do Trabalho que a rede de lojas Avan seja condenada a pagar indenizações no valor total de 100 milhões de reais por danos morais coletivos e individuais contra seus funcionários durante a campanha eleitoral. Os procuradores alegam que a empresa e seu dono, Luciano Hang, praticavam assédio moral para interferir os votos aí dos trabalhadores. Hang apoiou ostensivamente a candidatura do presidente eleito Jair Bolsonaro. Até o momento, Avan e Ney Luciano Hang se pronunciaram sobre esse assunto. Bom,
A seguir você acompanha a previsão do tempo e também notícias regionais. Agora, hora certa, 9h36. Retornando com o Jornal Abre Aspas, agradecendo mais uma vez a sua audiência, lembrando que além do Facebook, você também pode nos acompanhar online, né, pelo aplicativo da SP Rio, que você baixa gratuitamente aí no seu celular, no seu tablet, disponível tanto para Android como para iOS, e também pelo nosso portal. Estamos ao vivo no spriomais.com.br. Vamos ver a imagem da câmera aqui nossa da Avenida Cassiano Ricardo, aqui em São José dos Campos. O tempo hoje está bonito, né? Está ensolarado. Começou com uma neblina muito forte, aqui nem dava para ver São José dos Campos aqui do nosso prédio. Mas imagens muito bonitas agora, esse sol aí prevalecendo. Será que vai permanecer assim durante o final de semana? Quem vai trazer a informação é o Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes, muito bom dia. A primavera realmente está dando as suas cartas esse ano, né, aqui na nossa região. Depois de dias bem nublados e fechados com chuva, ontem o sol já apareceu um pouquinho, apesar das pancadas de chuva, né, no fim da tarde. E hoje sim, o sol promete aparecer forte e as temperaturas vão subir bastante. A máxima na região do Vale do Paraíba pode passar dos 34 graus. Já na capital paulista devemos ficar aí nos 32, no litoral norte 34 e na Serra da Mantiqueira 24 graus. Hoje vai esquentar bastante. E por conta desse calor, né, no final da tarde podemos novamente ter aquelas pancadas de chuva que vão ocorrer em pontos isolados, mas elas podem ter uma intensidade aí moderada, ocasionalmente forte e acompanhadas de raios e rajadas de vento. Atenção aí no final da tarde. E só adiantando um pouquinho, né, o tempo para o final de semana, amanhã vai esquentar mais uma vez, mas nem tanto. As temperaturas à tarde devem ficar aí em torno de uns 3 graus mais baixas do que vamos ver hoje, porque teremos um aumento da nebulosidade já a partir aí do início da tarde, e chuva também a partir da tarde. Já no domingo, teremos um sol ligeiro, né, entre nuvens e possibilidade de chuva a qualquer momento. Muita atenção para os acumulados de chuva no final de semana, que podem ser significativos. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio, pelas informações e boas férias, né? Ele vai tirar um período de férias aí, aproveite, descanse. Vamos com informações regionais. A Câmara de São José dos Campos aprovou ontem o orçamento do município para 2019, que pela primeira vez na história vai ultrapassar a barreira dos 3 bilhões de reais. O valor é 17% maior que o total para este ano. Do valor definido para o ano que vem, né, pouco mais de 2 bilhões e 600 serão destinados aí para a administração direta, ou seja, para a Prefeitura e para a Câmara Municipal. As secretarias que mais receberão verba do ano que vem, como de costume, são Saúde e Educação, como você vê aí no seu vídeo, os valores para a saúde e para a educação, 704 milhões para a saúde, educação 647 milhões. Já com relação a obras, esse setor é o que mais vai ter uma alta, né? Em relação ao ano passado aí, teve um aumento aí de 57,5% em relação ao ano atual. O setor de obras está cotado aí para receber 159 milhões de reais. A peça orçamentária enviada pelo prefeito Felício Ramute tramitava na casa desde o início de outubro e foi aprovado na sessão ordinária sem maiores dificuldades, apenas teve um voto contrário da vereadora Renata Paiva, do PSD. Uma vitória aí do prefeito, né? E com mais de 3 bilhões aí de orçamento para poder distribuir nas secretarias. Bom, apenas 5 entidades, né, seguem na disputa para assumir a gestão do Hospital Universitário de Taubaté, assim que a administração da unidade for retomada pelo município. Das 15 entidades que poderiam participar do chamamento público aberto pelo governo do prefeito Ortiz Júnior, 6 apresentaram proposta até o início do mês.
Dessas 6 interessadas, uma acabou inabilitada, né, por não atender às exigências do edital. As outras 5 também acabaram sendo habilitadas. Prevista inicialmente para março deste ano, a retomada aí da gestão do hospital pelo município deve atrasar novamente. O prazo que já tinha sido confirmado entre maio e agosto, depois 5 de dezembro, dificilmente vai ser cumprido aí nesse prazo de 5 de dezembro. Mesmo assim, o governo Ortiz Júnior mantém a expectativa de finalizar o processo neste mês de dezembro. Assim que a entidade for contratada, haverá um período de transição de pelo menos 30 dias, no qual o governo estadual irá repassar a administração do hospital para o município. Nesse intervalo, a nova entidade e o Grupo São Camilo irão atuar juntos. O São Camilo atualmente é quem administra o Hospital Universitário de Taubaté. O custeio mensal do HU, do hospital, será dividido entre município, estado e União. O hospital conta hoje com 60 leitos de clínica médica e a prefeitura pretende implantar mais 50 na área do antigo hemonúcleo, sendo 30 leitos de clínica médica, 10 de clínica cirúrgica e 10 de UTI. Um professor de educação física de 38 anos foi preso na tarde de ontem suspeito de pedofilia aqui em São José dos Campos, e uma operação que ocorreu em vários estados no Brasil inteiro, né? De acordo com a Polícia Civil, o homem tem um histórico de denúncias de abuso de crianças feita pelos pais. Após a investigação, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva e os policiais foram até o bairro onde ele mora. Ele foi levado para a Delegacia da Mulher, onde prestou depoimento e foi preso. O homem foi levado para a cadeia pública de Caçapava. A Câmara de Caraguatatuba aprovou a cobrança de uma taxa para a entrada de turistas de excursões na cidade. Segundo o projeto, o objetivo é organizar o trânsito e manter um turismo mais sustentável. A regulamentação prevê que os veículos façam um cadastro prévio e adquiram um selo para entrada na cidade. Após a requisição, vai ser aplicada uma taxa de R$ 26,35 por pessoa. Com essa medida, a entrada na cidade pode chegar a mais de R$ 900 em caso de ônibus de 35 lugares. A maior polêmica no texto é que ele também permite a limitação de entrada de turistas na cidade. A lei prevê que, a partir da publicação, vai ser permitida a entrada de apenas de 25 veículos nessa modalidade aí de turismo por dia. O número depende do modelo, né? Vans, ônibus ou micro-ônibus. A medida depende da publicação para passar a valer. Bom, agora 9 horas e 46 minutos, um intervalo rápido, até porque hoje, né, Zé, é Black Friday. Muita gente está falando que é fraude, mas não é. Black Friday. A gente vai agora, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai saber um pouquinho sobre dicas, orientações para você não ser enganado, para você ficar atento aí nesse dia de hoje, que é um dia de consumo elevado aqui, né, no Brasil inteiro, não apenas no Brasil, também lá fora, mas aqui vamos ter essas dicas e orientações na entrevista. Por isso, acompanhe, fique conosco, a gente volta já já. Retornando com o Jornal Abre Aspas, na edição desta sexta-feira, e sexta-feira hoje é Black Friday. Aliás, Black Friday que começou lá nos Estados Unidos, né? E aqui chega a 9ª edição no Brasil, com a expectativa de movimentar aí mais de 2 bilhões de reais somente no comércio eletrônico, somente com compras feitas pela internet. Aqui em São José estão falando em 20 milhões. É muito alta a expectativa aí para esse movimento, né? E a gente está aqui recebendo nos estúdios a coordenadora do PROCON de São José dos Campos, a Jaqueline Bueno, que vai nos orientar, nos ajudar, até porque, Jaqueline, primeiramente, bom dia, bem-vinda aqui a SP Rio Mais. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês, até porque logo depois de quando eu venho aqui, o PROCON enche, ou seja, vocês têm uma audiência boa. Bom, mais serviço, mas também mais pessoas também interessadas em adquirir, procurar pelos seus direitos, né? Isso é importante, essa conscientização, né? É muito importante. Isso faz com que o consumidor joseense seja conhecido como aquele que briga e que faz seus direitos prevalecerem. Hoje, no dia da Black Friday, o dia principal, né? Que, na verdade, já começou já há alguns tempos, né? Isso. Desde o começo do mês, né? Qual que é a orientação básica do PROCON em relação às compras?
Olha, pesquisar sempre e acompanhar os preços. Por quê? Nesse momento em que tem uma grande injeção de dinheiro no mercado, 13º, enfim, o que acontece? As empresas querem capturar os seus clientes. E com isso existe aquelas maquiagens no preços, onde você tem um preço X no mês de outubro, começo de novembro, ele é majorado, ele é aumentado, para que depois, no dia da Black Friday ou na semana, eles deem a falsa sensação de que está sendo feito o desconto, sendo que não está. Então, isso nós estamos atrás, o PROCON monitora as lojas físicas e virtuais desde o mês de outubro, justamente para que isso não aconteça. Mas, infelizmente, a Black Friday no Brasil tem a versão Black Fraud, e é justamente com relação a isso que nós trabalhamos, para coibir esse tipo de atividade. Você estava falando, eu vou chamar você de você. Claro. Você estava falando que já recebeu hoje algumas denúncias, né? Hoje mesmo eu recebi denúncia exatamente disso, de um hipermercado que está fazendo isso. Eu já encaminhei para a fiscalização para que a gente possa averiguar se realmente houve essa maquiagem, porque a princípio vem a denúncia, eu não posso simplesmente ir no local e autuar. Eu averiguo, eu notifico e dou prazo para que a empresa apresente a sua defesa. Não sendo uma defesa condizente com aquela realidade, a gente faz a autuação, mas só depois disso que a gente autua. Agora, como a gente comentou aqui, hoje é o dia, a sexta-feira, mas o comércio, as lojas, elas já vêm, né, de certa forma, aí, colocando descontos, aí, participando dessa Black Friday, já desde o começo do mês de outubro, desde o começo do mês de novembro. Como é que seria o trabalho do PROCON nesse acompanhamento? Porque você comentou que desde outubro vocês já vão monitorando, né? Vocês fazem também presencialmente, vocês vão até a loja, como é que é o trabalho? Os nossos fiscais vão até as lojas com uma prancheta, coisa bem rudimentar, que tem que ser. Vai com a prancheta, a relação das lojas, os produtos, e vai monitorando um a um. Todos os dias eles vão, dia sim, dia não, vão às lojas e vão acompanhando o produto. Nisso nós já detectamos algumas majorações, só que ainda nós não podemos autuar. Por quê? Pode ser que hoje, na data do Black Friday, eles não façam nada. Mas se tiver essa maquiagem, aí a gente pode autuar. Então isso é feito tanto na loja física, claro que muitas vezes o lojista tenta olhar na pranchetinha para ver os produtos que estão sendo monitorados, e os nossos fiscais disfarçadamente não deixam que vejam. E nas lojas virtuais a gente está fazendo isso também desde outubro e printando as telas para ver a evolução dos preços. As vendas pela internet cresceram muito, né? Há uma certa dificuldade de acompanhar essa avalanche de promoções que são feitas via internet? Sim, é um problema muito sério, e é o que a gente fala. A internet veio para facilitar a vida do consumidor, só que também abriu uma porta para a criminalidade. Então, a gente tem que ter muita cautela, principalmente nas compras pela internet, de não clicar em links direcionados. O que é isso? É aquela famosa promoção que vem para você pelo seu WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail. Eu mesma, no dia 21, recebi um e-mail falando de uma promoção de celulares numa grande loja. Abri por curiosidade, não executei nada, que senão eu ia acabar com o meu celular. Abri e me direcionaram para uma loja igualzinha à loja convencional. Só que é falsa. Se eu entrar, colocar meus dados, comprar e pagar, com absoluta certeza eu não vou receber o produto. Então, eu quero comprar um celular na loja X? Ótimo. Entro no site oficial daquela loja, tenho cuidado para ver se tem aquele cadeadinho no canto direito. Sim. Eu não posso simplesmente clicar no que me mandam. E sempre que tiver uma oferta muito baixa, um preço muito baixo, desconfiar. Nessa época aumenta o número de pessoas interessadas em aproveitar o momento, né? Os lojistas, quando fazem as promoções, eles têm que indicar o seu estoque? Como é que ele informa o consumidor da quantidade de produtos disponíveis naquele preço?
Ele tem que colocar a quantidade disponível, no mesmo tamanho da fonte que ele coloca o preço, que ele coloca a promoção. É o direito da informação do consumidor. Se ele está colocando que o preço é X, ele tem que colocar a quantidade. E o que acontece? Isso é muito comum, de eu ir na loja, não só na Black Friday, mas durante o ano todo. E eles colocaram disponibilizado 200 produtos. A loja abriu às 8 da manhã, 8h10 eu chego, não tem mais nenhum produto. Espera aí. Aí o que a pessoa faz? Denuncia no PROCON, o PROCON notifica aquela loja para que ele apresente que realmente ele vendeu a documentação hábil, 200 contábil. em 10 minutos. Os 200 em 10 minutos. Se ele apresentou, ok, está tudo certo. Se ele não apresentou, autuação. Isso acontece constantemente em qualquer tipo de loja, estabelecimento, mas a gente notifica, eles têm que apresentar. Não vendeu os 200 itens, aí é uma propaganda enganosa e o PROCON autua. A gente está vendo aqui, acompanhando, por exemplo, tem o site Reclame Aqui, né, que é um outro que acaba reunindo também reclamações e tudo Sim. mais. A gente, por exemplo, até 6 horas da manhã, a última atualização aqui que eu estou pegando, teve 2.224 reclamações referentes a Black Friday. Smartphones, celulares lideram as reclamações aí, realmente é o item de eletrônicos, né? É objeto de desejo que as pessoas optam por. E o principal motivo da queixa é propaganda enganosa mesmo, né? Depois vem a divergência de valores e problemas na finalização de contas. Para efeito apenas de curiosidade, né? Aqui a gente não tem vínculo nenhum de empresa e tudo mais. É importante a gente colocar isso, que o ranking de empresas mais reclamadas até agora é as lojas online, é a loja online da Casas Bahia, que ocupa o primeiro lugar. Depois vem a Americanas, o Ponto Frio, Netshoes, Magazine Luiza, e Dell Computadores, Latam, Claro, Extra e Natura. São as empresas mais... Como que vocês trabalham com essas ferramentas e esses sites que também procuram atender o consumidor? Qual é a relação do PROCON com essas entidades que surgiram com a internet? Sim. Olha, é o mesmo tratamento para a loja física. Se eles fazem uma promoção e não têm a capacidade para cumprir, nós autuamos. Aconteceu há uns 2 anos atrás com uma grande loja de tênis que fazia isso. Lançava um preço absurdamente baixo, as pessoas eram atraídas a entrar no site, tentavam finalizar e não conseguiam. Então, qual que é a indicação que o PROCON faz? Vá printando as telas, porque se todo mundo está tentando comprar aquele tênis e depois não consegue finalizar, está me sinalizando com uma possível fraude, porque eles estão puxando o consumidor para ir naquela loja, a pessoa entra, não consegue finalizar aquele produto, vai para um outro um pouquinho mais caro e consegue finalizar. Então, vá printando as telas, leve até o PROCON para que a gente possa realmente abrir uma reclamação ou pedir o cumprimento daquela oferta, e também fazer a autuação na empresa constatando que houve realmente irregularidade. Essas empresas realmente sempre são problemáticas. Nós temos o ranking, né, da Fundação PROCON, onde tem as mais reclamadas. Elas não figuram como as mais reclamadas, porque, obviamente, isso é figurado pelas telefonias, por bancos, por outras empresas, mas elas estão entre as 50 mais. Então, é interessante fazer isso, ir printando a tela e dar subsídio para que nós, do PROCON, possamos realmente fazer com que os direitos do consumidor sejam respeitados. Em relação à Black Friday do ano passado, há alguma diferença em termos de... Por hora, não. Por hora, a gente está... O que a gente vai conseguir verificar agora vai ser justamente a maquiagem de preços. E isso a gente está verificando que a Black Friday está indo para as feiras livres, para as farmácias, até mesmo para a agência bancária. Então, essa febre tomou conta do mercado e nós, do PROCON, temos que sempre nos atualizar para fazer frente a essa nova realidade. O que a gente não pode é ficar retido num mundo onde só existiam as lojas físicas. Nós temos que caminhar de acordo com a evolução de mercado para fazer com que o CDC seja respeitado em todas as esferas. Não é porque a loja virtual que vai ser diferente. E outra coisa que é muito importante, no ano passado nós pegamos algumas coisas, situações da seguinte forma: como é produto da Black Friday, a garantia estava reduzida. Não.
a Black Friday ou o desconto não suprime nenhum direito assegurado no Código de Defesa do Consumidor. Não existe essa possibilidade. Você está pagando a metade do preço, então a sua garantia é reduzida pela metade. Não. Embora o preço seja reduzido, as regras e as condições estabelecidas no CDC têm que ser mantidas. Muito bem. Conversando então aqui com a Jaqueline, que é coordenadora do PROCON aqui de São José dos Campos, e reforçando que no site da Fundação PROCON de São Paulo tem, quando você já abre o site, tem já lá uma página para destaque para você colocar a reclamação. Isso é importante. Do ranking das mais reclamadas, e também tem um link dos sites que não são confiáveis, aqueles que rotineiramente já aplicam golpes contra o consumidor, então que tem que ser evitados. Você estava falando para a gente, antes da gente começar a entrevista, sobre... Hoje é o dia de verificar essa questão da maquiagem e tal. Agora tem o day after, né? Isso, que é o problemático também. Então, qual que são as dicas do PROCON em relação ao day after? Depois que você comprou o produto ou está esperando o produto? Isso, são 3 problemas que nós temos. A maquiagem de preço que está acontecendo agora, que é essa, aumenta o preço, depois diminui, você acha que está pagando mais barato, mas não está. Segundo, o descumprimento da oferta. É onde aquela loja lança aquele produto num preço absurdamente baixo, você é atraído, só que não consegue finalizar. Então, é o descumprimento da oferta, que são esses prints, que são valiosíssimos para que a gente possa fazer valer os direitos do consumidor. E o terceiro, prazo de entrega. Muitas vezes a pessoa compra, o prazo de entrega é X e não chega. Então, daqui a uns 15 dias, a gente pode até voltar a conversar, porque vai ter muita reclamação. O day after vai ter o ponto 2 e o ponto 3 para a gente discutir. Tem também a questão do produto, o produto diferente do comprado, né? Sim, essa é uma grande vantagem da internet, porque o direito de arrependimento, ele é previsto para as compras feitas fora da loja. Então, quando eu vou na loja física, peguei a caneca, olhei, comprei e levei embora, não posso trocar, salvo se tiver defeito ou se tiver explícito na loja, prazo de troca 30 dias. Do contrário, na loja física não consigo fazer nada. Na virtual, telefone, catálogo, até aquele carroceiro que passa na porta da casa da gente, ou seja, loja, compras feitas fora do estabelecimento, eu tenho o direito de arrependimento de 7 dias que eu posso devolver aquele produto, sem precisar de um motivo plausível. Por que você quer devolver a caneca? Porque eu quero. Não tem que ter um motivo. Ou não gostei da cor, eu não quero o produto, devolvo e tenho restabelecido, inclusive, o valor que eu gastei com o frete. Então, essa é a grande vantagem da compra pela internet. Eu tenho o direito de arrependimento. Porém, as cautelas também precisam ser redobradas. Então, a gente não pode esquecer desses detalhes. Essa questão está em vigor, né? Mas as pessoas no Brasil estão acostumadas a devolver, não se criam muitas barreiras para que você devolva o produto? Sim, barreiras, e eu diria também que armadilhas. O que acontece, que é o que eu gosto de deixar bem claro? A pessoa recebeu o produto, não gostou. Entra em contato com a empresa para falar, olha, dentro do prazo de 7 dias, de preferência no dia seguinte, falar, olha, eu não gostei do produto, eu não quero devolver. O que a gente já viu acontecendo na prática do dia a dia? A empresa tentar postergar para passarem esses 7 dias, só ter a conversa entre vocês e você não poder exercer o direito de arrependimento. Então, entre em contato com a empresa. A empresa não te passou um e-mail, não te deu um documento oficial falando que você está exercendo o direito de arrependimento, vá até o PROCON e abra a sua reclamação, porque pelo menos assim você vai ter uma manifestação oficial de que você quer exercer o direito de arrependimento dentro do prazo legal, que é o de 7 dias. Muito bem, até pelo Twitter aqui, o PROCON fez uma hashtag, né, PROCONSP na Black Friday, e tem muita gente postando. É lógico que tem muita gente que aproveita para fazer brincadeiras, aí depois entra a questão do monitoramento. Às vezes a imagem pode ser alterada, adulterada, mas, por exemplo, eu tenho aqui um print de um smartphone que no dia 21 de novembro estava custando R$ 929 e hoje ele está custando R$ 999 na Black Friday, né? Fraude, né? Quer dizer, no caso isso acontece, o PROCON vai monitorando, mas é lógico que
pode acontecer também da pessoa querer prejudicar, adulterar, Sim, sim. acontece isso. Hein? Não, por Tanto isso é os que critérios, né? tem critérios, nós abrimos o direito para a empresa de se manifestar. Existe um procedimento, um processo administrativo, nós temos procuradores dentro do PROCON, então todas as nossas atividades são reguladas pela legislação pertinente. Então nós temos que fazer isso, até porque, não sei se vocês se lembram, em maio teve aquele problema dos combustíveis. Nós tivemos uma situação em que nós deslocamos uma viatura com 2 fiscais que foram no posto de gasolina, em que a gasolina estava R$ 9,14. Só que o que aconteceu? Algumas pessoas foram fazer brincadeirinha, trocaram 9, colocaram no lugar do 4. Era 4,19 e ficou 9,14. Nós fomos lá, verificamos que era uma brincadeira, era um bom humor de algumas pessoas que tinham passado por lá. Então, já imagina se o PROCON estivesse chegando ou autuando. Não, nós temos que verificar o que está acontecendo. Porque a gente tem que partir do pressuposto também que a maioria é composta de lojistas muito bem intencionados com a Black Friday. Né? E o consumidor também, mas no meio disso tudo sempre tem aquela uma pessoa que quer desenvolver o seu potencial, quer ter os seus 5 minutos de fama no Facebook. Então, a gente tem que ter essa cautela. Mas a grande maioria dos fornecedores é bem intencionada, sim. E apenas reforçando também o que a Jaqueline disse, a questão de você ter cuidado na hora de você clicar aí em qualquer mensagem, qualquer imagem. Tem uma empresa de segurança que está monitorando também, ela detectou promoções falsas em 234 páginas do Facebook apenas na última semana. Quer dizer, a pessoa acha que está entrando no phishing, site... Né? Eu aprendi ontem que é phishing o nome disso, eu não sabia. Eu também não sabia, sistemas técnicos, sistemas de... Mas enfim, mas realmente, às vezes até a pessoa coloca o modelo da página mesmo, como se fosse a página real do site. Igualzinho. Né, e copia direitinho para realmente a pessoa cair nessa. Então, com muito cuidado, né, na hora de você clicar aí para comprar qualquer produto. Sempre nas páginas oficiais, né, com um cadeadinho também do lado, enfim. Mas é isso, acho que... O PROCON, então, só para a gente finalizar, né, o PROCON faz hoje um plantão. Isso, exatamente. Um plantão Black Friday, é isso? Plantão Black Friday. Olha, o nosso funcionamento normal é das 8 da manhã às 17 horas. Excepcionalmente hoje, dia de Black Friday, a partir das 17 horas e 1 minuto até as 22 horas, nós teremos um plantão telefônico, não é presencial. Não adianta ir ao PROCON, porque vai estar fechado por motivos de segurança. Mas nós teremos atendentes lá dentro e fiscais para fazer esse plantão. Então, teve dúvida, teve algum problema, liga até o PROCON, nos informe para que a gente possa ou tirar dúvida ou tomar as providências. E depois eu vou pedir para se eu posso passar o telefone. Sim, por tá? favor. O telefone para o plantão de hoje é o 151, que já é do PROCON, cai direto com a gente, ou o 3909-1440. Então, das 5 horas da tarde às 10 da noite, a gente está atendendo através desses 2 números. 151, é isso? 151 aqui em São José dos Campos, aqui então. Em São José. E aí, no caso, para você que mora em outra cidade também, você pode acessar o site do PROCON, lá tem, né, de repente, todas as informações também de outras cidades e tudo mais. Então, é procon.sp.gov.br, né? Gov de governo, né? gov.br. E aí é bom a gente sempre estar monitorando aí, você corra atrás dos seus direitos sempre, né? Jaqueline, obrigado pela participação aqui em nossos estúdios, nessa entrevista. Eu acho muito importante esse diálogo, esse esclarecimento para a população. E bons trabalhos nessa correria aí, nesse dia especial. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, e levar a informação sempre é muito importante, até porque a rádio de vocês é uma excelente forma para a gente conseguir atingir a população joseense e de toda a região. Muito bem, para você rever a entrevista vai estar na íntegra aí no Facebook da SP Rio Mais, no Facebook do Jornal O Vale e também no nosso site spriomais.com.br. Obrigado, Jaqueline. A gente vai fazer um intervalo rápido. Na volta a gente tem informações regionais e também notícias do esporte. Retornando com o Jornal Abre Aspas, na edição desta sexta-feira, e continuando aqui com as notícias regionais,
Uma reunião hoje na sede da Prefeitura de Taubaté pode colocar fim à greve dos motoristas do TCTAL, que é o transporte complementar da cidade, que foi iniciada na última quarta-feira. O encontro, que está marcado para as 14h30 da tarde, aí, deve ter a participação do prefeito Ortiz Júnior, do secretário de Mobilidade Urbana Luiz Guilherme Pérez e de representantes do TCTAL. Desde o início da paralisação, da greve, somente cerca de 30% da frota do TCTAL está operando. Para tentar minimizar aí os transtornos aos passageiros, ônibus reservas da concessionária ABC Transportes, que faz o transporte público lá, coletivo da cidade, estão reforçando as linhas. A categoria da TCTAL cobra mudanças na divisão das linhas. De acordo com o TCTAL, as linhas operadas pela categoria têm baixa demanda e um alto índice de gratuidade, o que tornaria a divisão economicamente inviável. Até agora, o governo Ortiz não manifestou interesse em rediscutir essa divisão de linhas. Uma notícia importante aí para os estudantes. O prazo para a renovação dos contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, se encerra hoje e não haverá prorrogação, de acordo com as informações do Ministério da Educação. Devem fazer o aditamento pelo sistema os estudantes que contrataram o financiamento até o dia 31 de dezembro do ano passado. E o Ministério da Educação estima que cerca de 890 mil contratos devem ser renovados no segundo semestre deste ano. E hoje acontece a tão concorrida prova do vestibular do ITA, um Instituto Tecnológico de Aeronáutica aqui com sede em São José dos Campos. Esse é o primeiro ano que o vestibular vai considerar cotas para negros, um modelo que já é aplicado em outras grandes instituições do país. De acordo com o edital, das 110 vagas, 22 são destinadas aos que se autodeclararem negros. Então, portanto, você que vai prestar o vestibular, aliás, o vestibular também mudou o formato das provas também para esse ano. Uma boa sorte aí, para você poder ingressar aí nos cursos oferecidos pelo ITA, com sede aqui em São José dos Campos. Falar de esportes, mudando um pouquinho de assunto, a gente vai falar de esportes, até porque Brasileirão, a gente vai trazer as informações da rodada que aconteceu ontem e também do final de semana. Quem vai trazer a informação para você é o Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos internautas da SP Rio+. Vamos conferir aí como foram os jogos de ontem do Brasileirão. Ontem o Vasco derrotou o São Paulo ganhando por 2-0, jogando em sua casa no estádio de São Januário. Os gols foram de Andrei e Iago Pikachu. Com esse resultado, o Vasco fica aí a 4 pontos da zona de rebaixamento, dando uma aliviada aí nos torcedores vascaínos, ficando um pouco longe da zona. E o São Paulo, que ontem tinha a chance de passar o Grêmio aí na 4ª colocação, acaba ficando na 5ª colocação ali, fora da zona de classificação direta para a Libertadores, ficando na zona de classificação para a pré-Libertadores do ano que vem. Outros jogos também movimentaram a parte de baixo da tabela, como a troca de posições entre Chapecoense e Sport. A Chapecoense enfrentou o Sport e derrotou o Sport por 2-1. Desta maneira, o Sport entrou na zona de rebaixamento e a Chapecoense saiu da zona de rebaixamento. Outro time que também respirou um pouco mais aliviado ontem foi o Ceará, que venceu o Paraná, já rebaixado, por 1-0 e também está aí a 4 pontos da zona de rebaixamento. Agora você confere aí na sua tela como ficou aí a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro pode ter o seu campeão neste domingo. Basta o Palmeiras vencer o Vasco por qualquer placar para ele ser campeão. Flamengo e Inter não podem mais alcançar o Palmeiras se ele ganhar do Vasco. Então é bom a gente ficar atento aí. O Palmeiras enfrenta o Vasco domingo às 5 horas e se ganhar, teremos aí o decacampeão brasileiro. Bom, por hoje é só. Douglas Cruz para o jornal Abre Aspas. E amanhã o River e o Boca decidem o destino na Libertadores. Após quase 2 semanas aí do primeiro jogo, o Boca Juniors e o River Plate se enfrentam pela finalíssima da Copa Libertadores. O primeiro jogo está previsto para ocorrer no dia 10 deste mês, porém, estava previsto, Porém, teve fortes chuvas lá em Buenos Aires, na Argentina, e adiou a partida para o dia seguinte, no domingo, dia 11. Dentro de campo, Boca e River empataram por 2-2 em um clássico bastante movimentado, como já era muito esperado aí, levando o destino do torneio sul-americano para este sábado, para amanhã. A partida acontece no estádio do River, a partir das 6 horas da tarde, pelo horário oficial de Brasília. No regional, a gente teve aí o São José Futsal perdendo para o Pulo do Gato, está eliminado da Copa Paulista.
No basquete, o São José também perdeu, o time do basquete do São José perdeu aí no NBB, mas ainda permanece na zona de classificação. E o Taubaté recebe hoje o Mogi das Cruzes, pelas quartas de final da Copa Paulista de Futsal. Então, portanto, esses jogos, essas notícias, você confere lá no nosso site. É só acessar o sprriomais.com.br para ver os detalhes aí das partidas e da partida de hoje, que o Taubaté enfrenta o Mogi pela Copa Paulista de Futsal. Muito bem, final de semana chegando e claro que a gente tem que falar da agenda cultural aí da nossa região. Para você que vai para a Serra da Mantiqueira, por exemplo, tem a opção de curtir um musical no Auditório Cláudio Santoro, chamado Circo Romani. As apresentações ocorrem até domingo, sempre às 8 horas da noite, com ingressos a partir de R$10. Já para quem fica aqui na região do Vale do Paraíba, tem opção de curtir o show de Henrique e Juliano, amanhã, sábado, em Lorena. A dupla se apresenta a partir das 10 horas da noite, com ingressos a partir de R$50. Já a cantora Sandy traz a turnê dela aqui para São José, a turnê Nós, Vós, Eles. O show acontece no Clube Luso Brasileiro a partir das 9 horas da noite, com ingressos a partir de R$60. Programação variada, lembrando também que está o mês da música, né, aqui em São José dos Campos. Vale conferir no site da Fundação Cultural. Você pode entrar no site da fccr.sp.gov.br, lá você tem a programação completa do mês da música, tem várias atividades aí e de graça, né? O mais legal é isso, totalmente de graça. Bom, inaugurado este mês em São José dos Campos, o Museu Interativo de Ciências, construído no Complexo do Teatrão, vem despertando a curiosidade de um público cada vez mais novo, viu? É o que você acompanha na reportagem do Gabriel Santana. Quem olha de fora demora para perceber que é um museu de ciências, mas é só pisar no jardim que até os brinquedos têm relação com os princípios científicos. A visitação começa do lado de fora, no quintal das descobertas. Parece um monte de brinquedo, de fato é brinquedo, mas tem muita ciência envolvida, né? Atrás de cada brinquedo. A gente sempre tem uma história de ciência para contar. O museu foi inaugurado no começo de novembro e já está recebendo o público. A turma de hoje é de uma escola municipal de São José dos Campos e os pequenos já têm experimento preferido. Eu gostei bastante daquele brinquedo porque ele traz vento para a cesta, para a bola, daí a bola vai na cesta. E não é que o Luiz Otávio gostou do mesmo brinquedo que o Caio? Aquele brinquedo ali. E o que ele faz? Ele assopra um vento lá na bola e a bola acerta na cesta. A gente acabou de sair do piso onde ficam os experimentos científicos. E aqui no primeiro andar fica a Sala da Vida, que fala um pouco sobre a evolução natural e também sobre o corpo humano. No primeiro piso a gente tem a Sala da Vida, a gente tem também um espaço para exposição temporária, que no momento a gente está com a exposição do Projeto Cachoeiras, é um belíssimo projeto que você vai conhecer. Depois a gente tem lá em cima a torre, que é onde a gente conversa sobre astronomia. A torre é um mirante 360 graus e depois, para fechar com chave de ouro, a gente tem um planetário. A maior parte das crianças está conhecendo o Museu de Ciências pela primeira vez. E aí tudo é brincadeira, mas é na sala de aula que os professores discutem o conteúdo visto aqui. O passeio aqui no MIC, no Museu Interativo de Ciências, é muito completo. Lá no primeiro andar a gente tem uma sala que fala sobre a vida e também exposições itinerantes. No térreo a gente tem um espaço de experimentos científicos. E aqui no sexto andar, onde fica o planetário, as crianças assistem tanto um vídeo sobre a origem dos planetas e também do universo e uma experiência muito incrível que é uma montanha-russa. E o que eu ouvi aqui foi o grito das crianças. Durante a semana, a gente recebe as escolas ou público de fora com agendamento. E aos sábados a gente está recebendo público em geral sem agendamento, das 10h30 às 2h30 da tarde. O portão fecha às 13 horas e a gente pede a colaboração de todos para trazerem 1 quilo de alimento que vai para o Fundo Social de Solidariedade. Tá aí, bacana, né, Zé? Esses museus são super interessantes, né? E cativam não só as crianças, mas os pais também. A interatividade acaba sendo diferencial muito, né, para poder estimular a ciência aí, muito bacana. Tá aí. Muito bem. A gente encerra por aqui a edição de hoje do Jornal Abre Aspas, agradecendo a sua audiência. Zé Guilherme, uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. Para você também, Rodrigo. Muito obrigado pela audiência. A gente retorna então na segunda-feira
E um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira para você que vai viajar aí. Prudência ao volante, muito juízo e um excelente final de semana. Até mais.